Olá, pessoas! Nesse slide de hoje, a gente vai continuar conversando sobre o sistema endócrino, tá? Só que nesse aqui a gente vai conversar sobre 3 glândulas, né? Que são extremamente importantes ao metabolismo, assim como todas as outras. Aqui nós vamos conversar hoje sobre a tireoide, sobre as paratireoides e sobre o pâncreas, ok? Antes da gente começar a conversar sobre elas, vamos só fazer uma revisãozinha aqui, né, sobre o que a gente já sabe, sobre o que a gente já conhece sobre o sistema endócrino, né? E na aula passada a gente descobriu que esse sistema, diferente dos outros que a gente vem estudando, ele não apresenta órgãos que sejam ligados, assim como os outros sistemas corporais, né? E o sistema endócrino, ele é responsável através dos seus mediadores químicos por atividades metabólicas do nosso corpo, né? Atuando aí a longo prazo através dos mediadores químicos que são os hormônios, que são produzidos pelas glândulas endócrinas ou no caso pelo hipotálamo. E aí, quando ele é lançado na corrente sanguínea, esses mediadores químicos seguem até as células alvo, onde vão atuar, ok? Quando a gente fala em sistema endócrino, a gente está falando do hipotálamo e da hipófise, né, localizados nessa região. Estamos falando da tireoide, do pâncreas, das suprarrenais e das gônadas, que nos homens são os testículos e nas mulheres são os ovários. Como eu disse, hoje nós vamos conversar sobre a tireoide, né, que é uma glândula localizada na região anterior do pescoço, e as paratireoides, que são 4 glandulinhas, né, são 2 pares de glândulas localizados atrás, no dorso da tireoide, tá? Vamos conversar também hoje sobre o pâncreas, o famoso pâncreas, que nós já estudamos ele em sua porção exócrina, lá no sistema digestório, quando ele é produtor do suco pancreático e as suas poderosas enzimas. Aqui hoje a gente vai conversar sobre o pâncreas em sua porção endócrina, quando ele produz os 2 hormônios responsáveis pela glicemia ou pelo controle da glicemia, beleza? Então, olha só, começando a conversar aqui sobre a tireoide, uma glândula extremamente importante, né, cuja disfunção provoca seríssimos problemas metabólicos, né? Agora, quem é a tireoide? Ela é uma glândula, como eu tinha dito a vocês anteriormente, né? Eu acho parecida a tireoide com a borboleta e não com o H, como muitos livros trazem, né? Que fica localizada aqui nessa região do pescoço, normalmente abaixo da cartilagem, da cartilagem tireoidea, né? Onde fica aqui o pomo de Adão, normalmente nessa região aqui, próxima à cartilagem cricoide, né? Ela atua produzindo 3 hormônios, dentre os quais 2, gente, 2, o T3 e o T4, são os hormônios responsáveis, ou são os principais hormônios responsáveis pelo nosso metabolismo. Temperatura, pressão, metabolismo da glicose, né? Então, por aí você tira já a importância dos 2 hormônios que atuam praticamente em todos os sistemas do organismo. Atuam no coração, no cérebro, no fígado, nos rins, né? Nas crianças, quando existe a carência na produção de T3 e T4, isso influencia no crescimento das crianças, no desenvolvimento, inclusive, intelectual das crianças, na regulação dos ciclos menstruais, fertilidade, peso, memória, concentração, humor, né? Então, a gente tem aí uma glândula que tem um papel importantíssimo no nosso metabolismo. Lembrando que a produção de T3 e T4 sofre influência direta da hipófise, né? Que produz o hormônio TSH, e esse TSH, atuando lá na tireoide, vai mandar produzir T3 e T4.
ou com a produção do T3 e T4, né, em alta, o que acontece? Ocorre a inibição pela hipófise na liberação de TSH, e aí esse equilíbrio, ele acaba acontecendo, né? Aqui a gente tem a situação que a gente chamou na aula passada de feedback, ok? Existem algumas disfunções que acometem a hipófise, a tireoide, né? E dentre essas disfunções, nós conhecemos uma lá no 9º ano, né? Principalmente em função da queda ou na dificuldade em consumir ou na carência do mineral iodo, que é componente básico, tá? Dos hormônios T3 e T4, ou seja, a triiodotironina e a tetraiodotironina são produzidas, né, pela tireoide, porém ela precisa do mineral iodo para que possa ocorrer essa produção. E quando ocorre uma queda nessa produção, normalmente a glândula tenta crescer para poder compensar, né? Normalmente o bócio ele pode acometer só um lobo da tireoide, mas ele pode acometer também os dois. O hipotireoidismo, né, é uma queda, uma deficiência na produção dos hormônios tireoidianos. E esse hipotireoidismo, inclusive, ele pode provocar o aumento da glândula, tá? Como eu disse, numa tentativa de compensar essa lentidão na produção dos hormônios. Como ela pode também acometer só um dos lobos da glândula, né? Fazendo com que o pescoço do indivíduo fique inchadão. Já no caso do hipertireoidismo, também pode acontecer o bócio, né? A glândula trabalha rápido demais, e aí ela produz muito hormônio. E aí, o que vai acontecer? Normalmente, uma pessoa que tem hipertireoidismo, muito dos hormônios T3 e T4 no sangue, ela fica acelerada, né? Então, ela tem aumento da frequência cardíaca, ela tem uma sensação de calor, uma sensação assim de agonia, vamos dizer assim, né? Ela fica meio aperreada, né? Então, a questão da mudança também de humor dessa pessoa, ela fica extremamente irritada, né? Ela emagrece muito rápido, além do que normalmente no hipertireoidismo existem algumas situações que são bem comuns também, normalmente quando a pessoa tem o hipertireoidismo ele acaba não sendo tratado, né? Todas as situações, tanto de hipertireoidismo quanto de hipotireoidismo, elas têm tratamento, muitas vezes o tratamento é cirúrgico, né, com inclusive a remoção da glândula. A grande questão é, quando se remove a tireoide, você precisa dar um jeito de repor os hormônios produzidos por ela. E essa reposição, normalmente, ela acontece através de medicação. A vida toda a pessoa vai precisar fazer o uso de medicação para a reposição dos hormônios T3 e T4. Ok, pessoas? Muito bem. Só que assim, né? A tireoide, ela também produz um terceiro hormônio. Não sei se você lembra, mas eu comecei dizendo que ela produzia 3. Dentre esses 3, ela produz T3 e T4, mas ela produz também um outro hormônio que é extremamente importante, chamado calcitonina. E essa calcitonina, gente, ela atua junto com o hormônio produzido por outras glândulas, no caso as paratireoides, tá? Que produzem o paratormônio. Calcitonina e paratormônio atuam no controle ou na quantidade de cálcio circulante na corrente sanguínea, tá? As paratireoides produzem o hormônio paratormônio e o paratormônio vai ser o responsável, né, pelo aumento da quantidade de cálcio no sangue. Ou seja, enquanto a calcitonina promove uma retirada da quantidade de cálcio no sangue, porque tem demais, ou seja, ela promove uma diminuição na quantidade de cálcio no sangue, como é que ela faz isso?
Ela tira do sangue e coloca, guarda nos ossos. Rose, mas como é que eu aumento a quantidade de cálcio no sangue? Ora mais, da alimentação, né? Principalmente através da alimentação. A gente come, então lá no intestino vai acontecer a absorção desse cálcio que cai na corrente sanguínea. Então, a calcitonina, quando você tá com essa grande quantidade, né? Quando tem um aumento da quantidade de cálcio no sangue, o que a calcitonina faz? Calcitonina produzida pela tireoide. Ela vai lá no sangue, quando a quantidade de cálcio tá alta, aí ela vai lá e ó, manda depositar nos ossos, que nós já sabemos que representa o nosso principal depósito de minerais, tá? É nos ossos, né? Na matriz óssea que nós vamos guardar esse cálcio, né? Só que a gente sabe que o cálcio, a função dele tá relacionada intimamente com qual função? Com a contração da musculatura, né? Então, eu preciso de uma certa quantidade de cálcio circulante. Então, quando essa quantidade começa a cair, o que vai acontecer? O paratormônio entra em ação. Como? Promovendo uma retirada da quantidade, né? Promovendo a retirada de cálcio dos ossos, tá? Promovendo, portanto, um aumento nesse nível de cálcio circulante, ok? E isso ele acontece não só retirando o cálcio dos ossos, mas promovendo também uma maior absorção, uma maior sensibilidade do intestino no que diz respeito à absorção de cálcio circulante até que ele se normalize. Portanto, no quesito quantidade de cálcio circulante, tireoide e paratireoide são glândulas diferentes, né? Mas elas atuam em conjunto. O paratormônio produzido pelas paratireoides, promovendo um aumento na quantidade de cálcio circulante, enquanto a calcitonina produzida pela tireoide atua diminuindo essa quantidade de cálcio circulante. Ok, gente? Muito bem. Uma situação interessante, tá? Olha só, a deficiência do paratormônio vai promover, né, essa queda na quantidade de cálcio, vai promover a manutenção de uma situação com pouco cálcio, consequentemente dificultando aí a contração da musculatura. Em caso de deficiência extrema na produção desse paratormônio, por exemplo, quando uma pessoa remove a tireoide, consequentemente ela também vai estar promovendo a retirada das paratireoides, que se você observar, ó, estão localizadas no dorso da tireoide. São normalmente 2 pares. Casos raríssimos de alterações anatômicas, as pessoas apresentam 3 pares, ok? Então, o que acontece? A pessoa pode ter contrações na musculatura, contração involuntária, ou até mesmo, né, uma contração contínua, semelhante ao que a gente chama de tetania, né? E essa tetania muscular pode provocar, inclusive, a parada de outros músculos, que não só os músculos esqueléticos, tá certo? Musculatura lisa, musculatura cardíaca, né? O diafragma, por exemplo, promovendo aí uma dificuldade na respiração dessa pessoa. Então, tudo isso em função da deficiência no paratormônio. Ok, gente? Ai, meu Deus, esse Teams aqui fica só coisando. Enfim, gente, isso é o que a gente tinha para conversar sobre tireoide e paratireoides. Mas olha só, gente, o pâncreas. Quem é o pâncreas? A gente sabe que o pâncreas é uma glândula incrível, né? Uma glândula que é a única glândula mista que nós temos no nosso corpo e é uma glândula que apresenta aí células também, grandes células secretoras. Se a gente lembrar lá do primeiro ano, a gente vai ver que existem glândulas, existem células no pâncreas com alta quantidade de retículo endoplasmático, complexo golgiense, porque são glândulas que secretam
dentre a sua parte endócrina, né? Elas vão secretar grandes quantidades de hormônios, e esses hormônios, no caso, responsáveis pela glicemia ou pelo controle da quantidade de glicose circulante, são celulinhas, são hormônios que têm caráter proteico, né? Daí a importância de você saber que essas células do pâncreas apresentam grandes quantidades de retículo endoplasmático e complexo golgiense, ok? Nessa imagem belíssima aqui de pâncreas, a gente consegue perceber aqui, ó, é evidenciado o duto pancreático e aqui no caso o duto biliar, que convergem para lá no duodeno eles liberarem não só o suco pancreático, mas também aqui a bile, né, que vai ser lançada lá no duodeno e complementar aí a digestão. Bom, no que diz respeito à sua parte endócrina, o pâncreas, gente, ele é dividido em dois tipos de células. As células alfa, responsáveis pela produção do hormônio glucagon, né? E as células beta, responsáveis pelo principal hormônio associado ao controle da glicemia, que é a insulina, ok? Muito bem. Olha só. Quando a gente fala em insulina e glucagon, a gente está falando nos dois hormônios que serão responsáveis pelo controle da glicemia, gente. A grande questão é, quando a gente estava falando nesse instante sobre paratormônio e sobre a calcitonina, eram dois hormônios, duas glândulas, né? Diferentes. Aqui não. Aqui, o pâncreas sozinho vai ser responsável tanto pela produção de insulina quanto pela produção do glucagon. Daí a importância dessa glândula, né? Ninguém vive sem pâncreas. Existe transplante, mas ninguém vive sem o pâncreas, tá? A insulina é o hormônio que vai ser responsável pela diminuição da glicose no sangue. A insulina é responsável pela diminuição da glicose no sangue, tá? Enquanto que o glucagon vai ser responsável pelo aumento da glicose no sangue. Como é que isso acontece? Como é que isso ocorre, gente? Não é difícil não, tá? Olha só. Quando você se alimenta, a quantidade de glicose no sangue se torna alta, ok? Isso estimula as células beta do pâncreas a produzir insulina. Gente, de nada adianta você ter um monte de glicose no sangue circulando e essa glicose não conseguir entrar nas suas células. Glicose fora da célula não adianta. Então, e aí como é que acontece? A insulina, ela funciona como se fosse uma chave, tá? Vou já mostrar isso para vocês. E daí, como é que ela faz, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês logo. Olha só, gente. A insulina, ela vai funcionar literalmente como se fosse uma chave, tá? Que acessa receptores específicos nas células e essa chave abre a porteirinha, no caso aqui a proteína, que vai ser responsável pelo transporte da glicose do meio externo para o meio interno, porque é dentro da célula que está a estrutura que vai ser responsável por converter essa glicose em ATP. Então, a insulina se liga, a porteirinha abre, a glicose entra. Aí, quando você volta lá nos pacientes que têm diabetes, por exemplo, paciente com diabetes, né, vamos já conversar sobre isso, não tem insulina, porteirinha não abre. Aí a glicose fica o tempo todo do lado de fora. Funciona assim? Não funciona. Não pode ser assim. Tem mais. A insulina, ela também faz com que o excesso de glicose seja absorvido lá no fígado, tá? E também na musculatura, né? Sob a forma de glicogênio, que é o nosso açúcar de reserva, ok? Muito bem. Só que aí de onde você tira que não repõe, acaba ou diminui. E quando a taxa de glicose circulante tá baixa, acende novamente a luzinha. Claro, existem receptores específicos no pâncreas, né?
que conseguem identificar essa baixa de glicose circulante. E aí, o que vai acontecer? Eles vão estimular as células alfa a produzirem o glucagon. Qual é o papel do glucagon aqui, gente? O glucagon, ele vai quebrar o glicogênio lá do fígado, que nada mais é do que um polissacarídeo constituído por glicose. E quando ele promove essa quebra, o que ele faz? Essa glicose cai no sangue, promovendo uma alta na taxa de glicose circulante. Olha só, por isso que a gente diz que a insulina é um hormônio hipoglicemiante. Por quê? Porque ele diminui a quantidade de glicose circulante, enquanto o glucagon é um hormônio hiperglicemiante. Quando é que um e o outro vão atuar? A insulina, quando ocorre uma alta na quantidade de glicose circulante, e o glucagon, quando ocorre uma baixa na taxa de glicose, tá? E isso acontece, por exemplo, gente, em momentos de jejum. A gente não tá comendo o tempo todo, né? Então, acontece normalmente nesse período em que nós estamos em jejum ou quando passamos muito tempo sem nos alimentar. Bom, a principal doença, né, o principal distúrbio que acontece, o que acomete os hormônios glicemiantes é o diabetes mellitus, né? E normalmente essa doença, o que acontece? Ela é caracterizada pelo excesso, pelo aumento, pela manutenção da quantidade elevada de glicose circulante, né? Como nós vimos aqui, para que a glicose possa entrar, a porteirinha dela, que é uma proteína, tá? Precisa estar aberta. E ela abre como? Quando a insulina se liga ao receptor específico na célula. Equilibrou. A gente sabe que a glicose, para quem não lembra, a glicose entra por difusão facilitada, né? Se é difusão, vai acontecer passagem até que haja o equilíbrio entre os meios. Equilibrou, insulina se desliga, porteira fecha, e aí a gente fica esperando aqui um novo momento, ok? Só que existe uma situação em que o pâncreas não produz insulina, ou produz muito pouco. Daí o que acontece? Tem glicose, mas não tem insulina, então a porteira não abre. Nesse caso aqui, gente, a gente tem uma situação conhecida como diabetes tipo 1, tá? E nesse tipo de diabetes, os pacientes são o que a gente chama de insulino-dependentes. Ou seja, aquele pessoal que faz o uso diário e contínuo da insulina, hoje produzida em larga escala através de técnicas de biotecnologia, tá? O outro caso, né, mais comum, mais conhecido, é o caso do diabetes do tipo 2, tá? Onde o pâncreas produz insulina, só que os receptores das células é como se eles tivessem um defeito, né? E eles abrem, e eles promovem assim uma abertura muito rápida ou pequena ou até mesmo insuficiente dessas porteirinhas da célula. Às vezes também acontece o fato desse receptor ser pouco, né, na membrana das células, e ainda assim ter muita glicose circulante, o que acaba se acumulando no sangue. E esse diabetes aqui, do tipo 2, normalmente ele é tratado com dieta, ele é tratado com medicação e exercício físico, ok? Pessoal, existem pelo menos 5 tipos de diabetes, mas esses 2 aqui são os mais comuns e os que mais acometem as pessoas, ok? Muito bem, agora é a hora da tarefinha de casa, vocês fazerem a tarefinha. No livro, página 461, questões 8 a 11, página 462, questão 4, página 464, questão 6. Gente, nessa tarefa, a gente tem aí uma revisão, né, das outras glândulas que a gente fez. Eu vou pedir que vocês tentem fazer essas questões todas e quando a gente terminar o capítulo, a gente vai responder todas as questões, tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo grande, até mais, tchau, tchau!